Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo nós vamos trabalhar o módulo 9, né, do material de vocês de filosofia. Trabalharemos Immanuel Kant, né, a questão do esclarecimento, mas na verdade nós vamos debater aqui quase toda a produção, né, intelectual do Kant. Detalhe, já vou adiantando para vocês. O Kant é um filósofo importantíssimo para o pensamento ocidental. Basicamente, a filosofia, você tem ali, né, no período clássico, onde você divide a filosofia antes de Sócrates e depois de Sócrates, né? Os pré-socráticos, depois você tem os socráticos. E na filosofia moderna, você divide o pensamento antes do Kant e depois do Kant. O Kant é um cara que viveu no século XVIII na Alemanha, uma cidadezinha do interior, pequena. Ele não foi um cara lido pelos seus contemporâneos. Então, os textos que ele produziu no final do século XVIII, perdão, né, dos anos 1700, tá, a vida acadêmica do Kant ali remonta às décadas 1770, 1780, eles não foram lidos ali daquele momento. Eles começaram a ter a filosofia, né, outros filósofos alemães e depois filósofos fora da própria Alemanha começaram a ler o Kant já nas décadas de 1810, 1820, então não eram contemporâneos a esse pensador. Um cara que tem uma visão muito bacana sobre a filosofia. Se você observar, dentro da Idade Média e da Idade Moderna, você vai ter um grande debate das correntes da filosofia, dentro da metafísica e de outros aspectos, acompanha duas visões, a visão platônica e a visão aristotélica. Platonismo, você tem a perspectiva racionalista do mundo, ou seja, que o conhecimento, aquilo que nós entendemos do mundo, pode ser elaborado a partir da perspectiva da razão, né? E o aristotelismo, que não descarta a razão, mas acrescenta a ideia da experiência, né? Que a gente chama de empirismo. Então você vai perceber ao longo do mundo antigo e medieval releituras sobre essas duas visões, né? Partindo até o racionalismo do cartesiano, que tem uma influência platônica muito presente, ao empirismo do David Hume, né, dos ingleses, com uma influência aristotélica. Então, o que o Kant vai te fazer? Ele vai, de certa forma, no seu livro, na sua maior obra, né, que é Crítica à Razão Pura, ele vai solucionar esse problema, né? Oferecer uma solução. E ele vai dizer, olha, nem um nem outro, mas na verdade os dois em conjunto, né? A gente não pode observar a realidade só de uma forma racionalista ou só de uma forma empirista, porque as duas análises, na verdade, elas se completam. Então, a genialidade do cara, ela está mais ou menos nesse processo, né? De resolver essa questão, esse debate que até então se posicionava, criando, né, dentro da filosofia a oportunidade agora de se pensar e se debater outras questões. Então, por isso que o Kant ele é importante dentro do pensamento moderno, ele se posiciona como uma espécie também de divisor de águas, né? Antes do Kant e depois do Kant. Mas, como eu disse, é um cara que não vai ser lido ali no momento onde ele vive. Porque se você pensar, no século XVIII você tem o iluminismo, né? O iluminismo francês em voga. Não é que o Kant não se encaixe no iluminismo francês. Em vários aspectos ele vai concordar com os iluministas, principalmente na questão da liberdade, da política, enfim. Mas ele avança a reflexão para novos elementos. Nesse capítulo, nesse módulo, a gente vai dividir o pensamento do Kant em três etapas. Nós vamos falar um pouquinho dessa questão da crítica da razão pura, né? da concepção dele de conhecimento. Nós vamos falar da questão dos chamados juízos de valor, né? E também a ideia do pensamento maioridade, menoridade, mas isso aí a gente vai debatendo ao longo do vídeo, ao longo da aula, tudo bem? Como eu disse para vocês, né, nessa obra da crítica da razão pura, o Kant ele propõe uma mudança epistemológica, uma mudança temática importante na reflexão filosófica de uma forma geral, né? Ele propõe um limite ao racionalismo, o Descartes, né? Mas ao mesmo tempo ele também propõe um limite ao empirismo do David Hume, por exemplo, né? Então ele vai casar as duas concepções.
De que forma? Estabelecendo que existem certas categorias que elas existem independentemente da razão e da vontade humana. Um exemplo, o tempo. O tempo é uma categoria que existe, que está além da razão, está além da percepção sensorial humana, né? Então, essas categorias, né, que existem a priori, como eles chamam, né, é um exemplo que demonstra como essa divisão, né, empirismo, racionalismo, ela não consegue trazer as respostas adequadas para questionamentos sobre essas categorias em si, tá? E além disso, ele oferece também uma inversão sobre a questão do objeto da análise filosófica. Então, exemplo, eu vou estudar o celular, né? Então, o caminho utilizado pelo racionalismo cartesiano, por exemplo, é observação, experimentação, conclusão. Eu vou observar, vou anotar questões, perguntas, tentar comprovar essas perguntas e chegar a uma conclusão. Mas na verdade ele propõe uma reviravolta, né? De que da mesma forma que você influencia o objeto te influencia nesse processo de análise, né, entre essas duas esferas, tá? Inclusive a gente falou no vídeo lá sobre o Durkheim, eu falei sobre essa questão de como um objeto, né, no caso da sociologia, o fato social, ele não pode ser visto só de uma forma isolada, enfim, esse debate a gente fez naquele vídeo lá. Então, o que ele propõe? Ele propõe uma metafísica. O que é metafísica, professor? A definição mais simples da metafísica é aquilo que vai além do físico, ou seja, além do conhecimento material, empírico, né? A filosofia, pensando a própria filosofia, pode ser também uma definição, tá? Então ele propõe uma metafísica segura que vai além do empirismo, além do racionalismo, né? Para ele, essa metafísica ela se compreende além do conhecimento teórico, além da experiência. Para ele, né, os objetos de conhecimento que existem a priori, como eu dei o exemplo, o tempo, né, Deus, a alma, o espírito, a verdade, ela independe da vontade do sujeito. O que nós podemos fazer é tentar criar métodos para decifrá-los, né? Então, traduzindo tudo isso, a nossa capacidade de entendimento dos fenômenos que acontecem na nossa volta, no nosso dia a dia, ela é limitada, né? O que o Kant está querendo dizer. Por mais que você estude um determinado objeto, por mais que você tente aprender sobre um determinado objeto, ele não vai ser entendido em sua completude, na sua totalidade. Então, olha que coisa, né? Você tem aí quase 1500 anos de pensamento filosófico que estabelece que existe uma verdade que ela pode ser alcançada, uma verdade que tem que ser alcançada, né? Esse objetivo de buscar a verdade, buscar o conhecimento. Mas o Kant está falando, olha, talvez não se chegue a essa verdade. Aí você está pensando, professor, então não serve para nada a filosofia? Não. Aí o Kant fala, olha, chegar à verdade talvez não seja possível. Mas o interessante é o caminho que leva à verdade. Então, olha que coisa, aí que a questão da mudança epistemológica que eu estou falando para vocês. Então, a análise dele não parte só da ideia de que eu vou estudar um determinado fenômeno e eu tenho que chegar a uma conclusão objetiva final sobre aquele determinado fenômeno. O que importa, na verdade, é o caminho. Até porque esses fenômenos que nós estudamos, na perspectiva do Kant, eles existem por si só. O tempo, o espaço, a luz, Deus, a verdade, dependendo da minha vontade ou não, da minha análise ou não, eles existem. Independentemente se eu vou estudar esse celular ou não, o celular já existe. Eu não vou recriá-lo, né? O que eu posso fazer é estudar e tentar compreender o seu sistema como um todo. Eu vou conseguir fazer isso como um todo? Provavelmente não. Chegar a 99,99%. Mas o que o Kant está dizendo é o caminho que leva a essa análise, a esses questionamentos, esse que é o objetivo, esse que é a verdadeira metafísica da filosofia. E não ficar preso. Não, o raciocínio leva ao conhecimento. Não, é a experimentação, é a experiência. Então ele está fazendo essa crítica a essa visão que até então
existiu dentro da filosofia. Tudo bem? Beleza? Vamos para o próximo. Eu vou, na verdade, dividir esse conteúdo em 2 vídeos, então a gente encerra, né, essa primeira fase aqui, esse primeiro vídeo, essa parte introdutória, porque senão o segundo vídeo vai ficar muito curto, né? Vai ficar um vídeo de 5 minutos, acho que também não fica bacana didaticamente para a gente poder ter uma aula melhor. Então no próximo vídeo a gente vai falar de outros elementos do pensamento kantiano. Tudo bem?